como orador inscrito, e quero falar sobre dois temas. Sobre uma situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, sobre a reserva de vagas no concursos públicos, e outro sobre a saúde. Senhor presidente, senador Jorge Viana. Saúde mais 10. Esse é o nome do projeto de iniciativa popular que marcou a história do Sistema Único de Saúde nos seus 25 anos. Esse projeto foi entregue com cerca de 2,2 milhões de assinaturas. Garante 10% das receitas correntes brutas da União para a saúde pública. As mobilizações das ruas que aconteceram em junho fortaleceram o movimento nacional em defesa da saúde pública. O movimento agora está assumindo uma nova face de luta, pressionar o Congresso para a votação em regime de urgência, urgentíssima, esta proposta de projeto de lei. A OAB, CNBB, CNS, centrais sindicais, movimentos sociais, movimentos populares, conselhos profissionais, enfim, inúmeras entidades. Mais de 2 milhões de brasileiros e brasileiras estão colocando diante de nós o PLS 321 de 2013. Um projeto que busca garantir melhorias no sistema de saúde para um SUS público, universal, integral e de qualidade. Em 2008, senhor presidente, eu havia apresentado nessa mesma linha o PLS 362, que estabelece que recursos recebidos pela União a título de royalties pela exploração do petróleo na camada de pré-sal serão destinados parcialmente à área da saúde, à previdência e à educação. Essa minha preocupação em encontrar meios de fortalecer nosso sistema de saúde faz com que essa iniciativa popular de saúde mais 10 tenha nosso total apoio. Espero e vou me empenhar para que o Movimento Nacional em Defesa da Saúde consiga aprová-lo o mais rápido possível. A saúde de nossa gente precisa disto, merece isto, e eu me alio ao movimento em torno dessa proposta. Somamos, assim, nossa voz ao movimento Saúde mais 10, que no período de 5 a 11 de outubro estará comemorando os seus 25 anos do SUS, da garantia constitucional, da saúde como direito, e está convocando a todos para que, nesse período, mobilizem sua comunidade do campo ou da cidade, promovam ações de pressão a seus parlamentares, converse com os gestores de saúde, governadores, prefeitos, vereadores, secretários, dizendo: sou favorável ao SUS e à votação urgente do PLS 321 de 2013. Senhor presidente, o outro tema que trato aqui, com a mesma seriedade desse primeiro, que foi a saúde, é lembrar que o governador Tarso Genro sancionou no final do ano passado a lei estadual que reserva vagas a negros e pardos lá no Rio Grande do Sul. A norma pretende promover a igualdade de oportunidades no âmbito da administração pública, observando o percentual equivalente ao da composição populacional do Estado, com fulcro no censo do IBGE. Ocorre, senhor presidente, que na semana passada recebi denúncias de que a norma não está sendo cumprida, total desrespeito à lei. Segundo informações, o concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para serviços notariais e registrais não reservou as vagas conforme determina a Lei 14.147. O Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombos ingressou com mandato de segurança coletivo, com pedido de liminar, com vistas a suspender este certame.
Ocorre que a medida foi negada pelo próprio Tribunal de Justiça daquele Estado, ou seja, do Estado gaúcho, sob a alegação de que o concurso para notários não se enquadra na norma, haja vista não tratar de cargo público, mas de função pública delegada a particular. Essa foi a justificativa. O que quero salientar aqui, senhor presidente, mais do que nunca, é a função social da norma de impor uma isonomia com igualdade de condições a todos. Segundo o último censo do IBGE de 2010, o percentual de negros e pardos na composição da população do Rio Grande é 16,13%. Portanto, é justamente para atender essa fatia da população que deve ser reservadas as vagas na disputa, como decidiu muito bem o governador quando deu vida à lei. As cotas representariam 28 serventias do total ofertada na concorrência. Não é justo que um Estado como o nosso, considerado tão politizado, tão avançado, que nesse momento não olhe com cuidado e com carinho para uma lei que é reconhecida por todos, especialmente após a memorável decisão do Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade das cotas. Aproveito a oportunidade para lembrar a frase do ministro Joaquim Barbosa, quando do julgamento das cotas naquela casa. Dizia ele: não se deve perder de vista o fato de que a história universal não registra, na era contemporânea, nenhum exemplo de nação que tenha se erguido de uma condição periférica à condição de potência econômica e política, digna de respeito na cena política internacional, mantendo no plano doméstico uma política de exclusão em relação a uma parcela tão expressiva da sua população. Lamentavelmente, ainda existe um viés exclusivo por parte de alguns setores, que insiste em não reconhecer a necessidade de normas que garantam a igualdade na sua mais pura essência. É notório, senhor presidente, que a ocupação de vagas de trabalho, seja no serviço público, seja na iniciativa privada, está muito longe de traduzir a composição étnico-racial do nosso querido país, ou seja, do nosso Brasil. Outra questão trazida, e aqui eu volto mais uma vez a uma política de preconceito, diz respeito à reserva de vagas para deficientes visuais em concursos para juízes. Notícia já publicada deixa alegre todos nós. O primeiro juiz cego do Brasil tomou posse como desembargador no Paraná em 2009. Trata-se do competente, qualificado desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, que é cego, mas enxerga muito, muito mais que muitos juízes. Ocorre, senhor presidente, que no Rio Grande do Sul, uma reunião da Comissão de Concursos para Juízes, ocorrida no dia 15 de janeiro deste ano, traz em sua ata um verdadeiro crime de discriminação. Vou reproduzir o parágrafo em que 2 magistrados se posicionaram contra a possibilidade de um cego assumir o cargo de juiz naquele tribunal. Destaco aqui, embora a ata esteja disponível no site do tribunal, vou omitir aqui o nome dos magistrados. Vejamos, o doutor X questionou quanto à possibilidade de se excluir de plano o candidato cego total,
A doutora Y destacou a necessidade da manutenção da previsão da igualdade formal, permitindo inscrição ao candidato, e sinalizou que a igualdade material não se concretiza no exame final físico, momento em que o candidato cego total será considerado inapto. Diálogo de 2 juízes. Digo aqui, lamentável. Eu tenho 2 cegos que trabalham comigo. E repito, fazem discurso, fazem debate, um coordena o meu gabinete no Sul, todos da mais alta competência. Por isso, senhoras e senhores, não é admissível que a gente tenha que, mais uma vez, admitir que 2 pessoas capacitadas, que dizem que não são deficientes, mas para mim têm alguma deficiência grave, façam, eles que são magistrados, esse tipo de discriminação. Até porque nós discordamos de qualquer tipo de discriminação. Enfim, o Paraná deu a lição. Eu espero que os juízes que agiram dessa forma olhem para o Paraná. A pergunta que deve ser feita é a seguinte: por que não podemos ter um magistrado cego, se no Paraná já provou que deu certo? Essa é uma resposta que o TJRS deve responder. Por fim, encerro esse registro com uma frase do jurista uruguaio Eduardo Gutierrez. Disse ele: teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. Esperamos que o Tribunal Gaúcho, que elogiei tantas e tantas vezes desta tribuna, e que nessa vez me dou o direito de vir aqui e dizer que lamento muito essa decisão. Esperamos que o Tribunal, acima do direito, caminhe no sentido de promover a verdadeira justiça, somente a justiça. O que nós pedimos aqui, em relação a esse caso, envolvendo cegos que fizeram cargo para juízes, nós que trabalhamos aqui no Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós que trabalhamos com o Estatuto da Igualdade Racial, venho à tribuna nesse dia, senhor presidente, aqui eu encerro, lamentar 2 casos de discriminação. Um caso com negros, outro caso com pessoas com deficiência. É lamentável. Eu que tenho elogiado tanto uma postura progressista, avançada, respeitosa, perseguindo sempre a justiça na sua essência mais profunda, ter que vir à tribuna do Senado. E não venho com alegria relatar 2 fatos de discriminação. É isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e, como comentei mais do que li, eu peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os 2 pronunciamentos. Obrigado. Senador